Olá, amados irmãos. Esperamos que esteja tudo bem com vocês e agradecemos as vossas maravilhosas presenças aqui no nosso Sementes do Evangelho. E vamos acalmando os nossos corações, que possamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, ao Mestre amado Jesus. Amado Mestre, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos unidos em corações, buscando compreender o Teu Evangelho e também refletir sobre Tuas palavras, Teus ensinamentos. Agradecemos, Mestre querido, o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga que o Senhor amorosamente permite estar conosco, nos orientando e nos guiando para vivermos a Tua Palavra em nossas vidas. Amado Mestre Jesus, que o Senhor possa envolver a todos nós nos seus eflúvios de amor, nos abençoando e nos iluminando, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, hoje veremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, piedade filial. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Está em São Marcos, capítulo 10, versículo 19, em Lucas, capítulo 18, versículo 20, em Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Está no Decálogo do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar através disso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles e de uma maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que estão na posição de pai e mãe e que, por isso, tanto mais merecimento têm, quanto menos obrigatório é seu devotamento aos filhos. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude, como fizeram por nós na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, mostra-se a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que, dando aos pais a justa medida com que não morrerão de fome, acreditam fazer um grande esforço, ao passo que eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos mais ínfimos redutos da casa, para não deixar-lhes na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não agem de má vontade e não o fazem pagar o tempo que lhes resta de vida, encarregando-os das fadigas domésticas. Cabe aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos jovens e fortes? A mãe regateou o seu leite quando eles estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que necessitavam? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto o possam,
as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, os que são apenas a renda daquilo que um dia receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material deram-lhe também a vida moral, e que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar-lhe o bem-estar. Infeliz do ingrato, pois será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, quiçá desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, na qual suportará o que fez aos outros passarem. É certo que alguns pais ignoram seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes repreendê-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei devolver o mal ao bem, ser indulgente com as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até aos inimigos, quanto essa obrigação não é maior em relação aos pais? Os filhos devem tomar como regra de conduta com os pais. Portanto, todos os preceitos de Jesus com relação ao próximo e pensar que todo o procedimento censurável com estranhos é mais censurável ainda com os que são próximos. O que seria apenas uma falta, no primeiro caso, pode tornar-se crime no segundo, porque então se acrescenta a falta de caridade, a ingratidão. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Por que promete como recompensa a vida na terra e não na vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhes desvirtua o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso reportar-se à situação e às ideias dos hebreus, na época em que foram ditas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Portanto, eram mais intensamente tocados pelo que viam do que pelo o que não viam. Por isso, Deus lhe fala numa linguagem de seu alcance e, como para crianças, dá a eles a perspectiva daquilo que se pode satisfazê-los. Estavam então no deserto, a terra que Deus lhe dara era a terra prometida, objetivo de suas aspirações, não desejavam mais nada. Deus também lhes diz que viverão longo tempo, isto é, que possuirão essa terra por muito tempo, se observarem seus mandamentos. Porém, à época da vinda de Jesus, as ideias já eram mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de dar-lhes um alimento menos grosseiro. Ele os inicia na vida espiritual, dizendo-lhes: meu reino não é deste mundo, é lá, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material transforma-se em uma pátria celeste. Também, quando os chama à observação do mandamento, honra teu pai e tua mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Que assim seja. Amados, honrar teu pai e tua mãe significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Representa um dever e uma obrigação que todos nós temos para com aqueles que estão nossos pais. E esse dever e obrigação
não significa dizer dar apenas o necessário para nossos pais sobreviverem bem. Essa obrigação de honrar é muito mais abrangente, pois envolve amor, respeito, atenção, devoção, carinho e dedicação para com os nossos pais. E não é só apenas nossos pais consanguíneos, aqueles que nos geraram, mas também aqueles que assumiram conosco o dever de pai e mãe. Merecem o mesmo cuidado, atenção e responsabilidade por parte dos filhos. Ainda maior, pois esses não têm os laços consanguíneos e mesmo assim se dedicam, amparam os filhos. Nestes, não implicam os deveres por ter trazido ao mundo seus filhos, mas está aí presente algo muito maior, que é a lei de amor, a lei de caridade, que tão somente por um ato de amor escolheram aqueles para serem seus filhos. Logo, nossa piedade filial para com eles deve ser muito maior. Quanto aos deveres não cumpridos pelos pais, cabe a Deus exercer a sua justiça divina. Cabe a Deus responsabilizá-los, e não aos filhos. Aos filhos cabe amar, retribuir o mal com o bem e perdoar. Assistir aos pais na velhice não é um favor, e sim uma obrigação. Honra teu pai e tua mãe a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Foi dito na época dos hebreus, está no Antigo Testamento, pois os hebreus ansiavam e buscavam pela terra prometida. Dito isso, para que o desejo de estar na terra prometida os fizessem honrar o pai e a mãe. Quando veio Jesus, ele trouxe outro entendimento, que falava da vida futura e sobre a casa do Pai, onde há várias moradas, e que seu reino não é deste mundo. Portanto, quando nós respeitamos pai e mãe e aplicamos a lei de Deus, estamos predestinados a seu reino no plano espiritual. Também podemos entender que, devido ao período de transição que passa a Terra, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, que todos aqueles que praticarem a lei de Deus vão herdar a terra, tendo mérito de viver no mundo de regeneração na nova terra. Pai e mãe são aqueles que têm sobre nós a autoridade verdadeiramente lícita. Piedade filial é reverenciar os pais e assisti-los sempre numa demonstração de afeto e gratidão. E vamos finalizando com a nossa prece ao Mestre querido. Mestre amado, mais uma vez nós vos agradecemos por mais essa luz e entendimento, por seu amparo e proteção, nos fortalecendo em todos os momentos de nossas vidas. Que o Senhor possa continuar sempre conosco, nos iluminando com teu amor, com as tuas bênçãos e com a tua luz. Fica conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre, e que assim seja.